prazer enorme ter você mais uma vez para mais uma aula de raciocínio lógico, e hoje a gente vai estudar um tema que cai bastante em concurso, que são as equivalências lógicas, beleza? Então, para começar a introdução, o que são proposições equivalentes? Proposições equivalentes são aquelas que dizem a mesma coisa, são aquelas que têm o mesmo significado, certo? Além disso, proposições equivalentes, elas possuem tabela verdade exatamente igual. Eu vou dar um exemplo extremamente simples. Eu vou dizer assim para você, ó. Fernando chutou a bola. Beleza, é uma proposição. Agora, se eu disser assim, a bola foi chutada por Fernando. Ora, Fernando chutou a bola foi chutada por Fernando. Essas duas proposições que eu falei, elas dizem a mesma coisa, elas têm o mesmo significado. Logo, elas são equivalentes. Beleza, pessoal? Então, esse é a introdução, certo? Só que neste tópico a gente vai trabalhar mais proposições compostas. Aliás, a gente só vai trabalhar as proposições compostas, ok? E aí, se você for pegar um livro, uma apostila, você vai perceber que tem inúmeras equivalências. Tem várias, certo? Mas precisa você saber todas? Não necessariamente, porque na verdade em concurso público 90% das questões se resumem a apenas duas equivalências, que são as que a gente vai ver na aula de hoje, beleza? Se você souber as equivalências desses dois conectivos que a gente vai ver hoje, você vai detonar a maioria das questões, beleza? Então, vamos aqui comigo, olha só. Equivalência do se então. Preste atenção, eu tenho duas formas de fazer, tá? Qual é a primeira forma? A primeira forma, eu vou manter o conectivo se então, certo? Eu vou continuar usando ele. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter e vou negar as duas. Wendel, como assim? Eu não entendi, ó. Eu tenho aqui, deixa eu botar aqui, eu tenho P, se então que, certo? Como é que eu faço a equivalência? Eu vou inverter a ordem, tá certo? Só que além de inverter, eu vou negar as duas, certo? Mantendo o conectivo se então. Você vê um negócio assim, ó. Se eu tenho P, se então que, isso aqui é equivalente, esse é o símbolo da equivalência, tá? Ó, negação de que, se então, negação de P, certo? Essa é a primeira estrutura que a gente vai ter, tá? E a título de observação, essa estrutura aqui, essa equivalência, ela tem um nomezinho que pode aparecer na tua prova. Ela é chamada de contrapositiva. Certo? Muito bem. Só que o se então, pessoal, ela admite outra equivalência, uma outra forma de fazer, que é usando essa estrutura aqui, ó. Eu não vou mais usar o conectivo se então, eu vou usar agora o conectivo ou, certo? Só que o que eu vou fazer? Eu vou negar a primeira, vou manter a segunda. Wendel, como assim, ó? Eu vou ter aqui P, se então que, isso aqui é equivalente, ó, vou manter a mesma ordem, tá? Nego a primeira, negação de P, tá? O conectivo não vai ser o se então, o conectivo vai ser o ou, certo? Ou. E a segunda, o que eu faço? Vou manter, tá certo? Pronto. Muito bem. Essa estrutura aqui é chamada de silogismo disjuntivo, certo? Pois bem, então se então tem essas duas estruturas, e eu sei o que você está pensando nesse momento. Você deve estar pensando assim, pô, Wendel, beleza. Você falou, mas na verdade eu não entendi nada. Tenha calma. Anota isso aqui no teu caderno, na tua folha, que eu vou apagar o quadro que com exemplo tudo isso aqui vai ficar bem claro para você, beleza? Vamos lá. Vamos lá, se liga nesses exemplos. Exemplo 1. Se estudo, então passo. Eu quero escrever uma proposição equivalente a essa, usando aquela estrutura inicial que era contrapositiva. Vamos recordar, como que é a contrapositiva? É aquela que você inverte e nega, beleza? Então vamos olhar para cá, ó. Primeira proposição, estudo. Segunda proposição, passo. Eu vou inverter, mas eu vou inverter negando. Lembrando que nessa estrutura da contrapositiva, o conectivo vai ser o mesmo, vai ser o se então, tá? Então vai ficar assim, ó. Se... Deixa eu fazer de vermelho aqui para diferenciar. Ó. Se... Invertendo, negando, tá?
se não passo, vírgula, então, vamos negar agora isso aqui, então, não estudo. Pronto, acabou. Essas duas proposições aqui são equivalentes, ou seja, elas têm o mesmo significado, elas dizem exatamente a mesma coisa. Então, se estudo, então passo, é equivalente a se não passo, então não estudo, tá? Faz todo sentido, beleza? Agora, se isso cair numa questão de concurso público, uma questão de equivalência com uma frase como essa, você faz a contrapositiva e de repente você não encontra nas alternativas essa resposta aqui. O que você vai fazer? Se você não encontrar essa forma aqui, você vai fazer a outra, com certeza vai estar lá, certo? Silogismo disjuntivo, como que é essa? É aquela que você faz o seguinte, ó, nega a primeira, mantém a segunda. E o conectivo que é o se então, você não vai usar o se então, você vai usar o conectivo ou, certo? Para ficar mais fácil para você, deixa eu te passar um macete aqui, ó. O macete do silogismo disjuntivo. Eu vou fazer aqui em cima. É um macete, pessoal, do Neymar. Deixa eu fazer aqui. Neymar. Você vai pensar, mas Wendel, o que o Neymar tem a ver com equivalência lógica? Você vai entender agora. Veja só, viu? Silogismo disjuntivo, como é que você vai fazer? Você vai negar a primeira, manter a segunda e o conectivo vai ser o ou, tá? Então, olha só. NE nega a primeira, MA mantém a segunda, ó. Nega a primeira, mantém a segunda, beleza? E para você não confundir o conectivo, você vai olhar para cá, olha só. Esse Y, você vai pegar aqui, deixa eu pegar pro outro verde, para ficar melhor. Você vai pegar só essa partezinha de cima aqui, ó. Essa partezinha do Y. Pessoal, esse símbolozinho da parte de cima do Y, o Vzinho, lembra qual o conectivo? Aliás, é qual o conectivo? Você já estudou isso, né? É o conectivo ou, certo? Então aí você nunca mais vai esquecer se você lembrar do Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda e o conectivo vai ser o conectivo ou. Beleza, pessoal? Então vamos aqui, ó. Usando o Neymar, ó. Nega a primeira. Não estudo, certo? O conectivo você sabe que vai ser o ou. E a segunda, o que eu faço com a segunda? Mantenho, tá? Não estudo ou passo. Pronto, certo? Então, essas duas proposições aqui são proposições equivalentes a essa proposição aqui de cima, tá? Numa questão de concurso público, pode ter certeza, ou vai ter isso aqui, ou vai ter essa aqui de baixo, certo? Uma das duas vai ter lá, beleza? Então, contrapositiva, lembrando, inverte e nega, beleza? Silogismo disjuntivo, lembra de quem? Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda e o conectivo você muda, tá? O conectivo vai passar a ser o ou, certo? Beleza. Vamos ver esse segundo exemplo aqui, um exemplo um pouco mais elaborado, ó. Se não há nuvens no céu, então faz sol e não chove. Muito bem. Então aqui você vai reparar que é uma proposição composta por três proposições simples, tá? Quais são elas, ó? Não há nuvens no céu, certo? Segunda, faz sol. E a terceira, não chove. Certo. Aí você tem o conectivo se então e você tem o conectivo e, certo? Qual o conectivo que vai prevalecer aqui? A gente vai recordar lá da aula de ordem de precedência. Você deve lembrar que o que prevalece é o se então, né? De acordo com a aula que a gente viu, o se então é mais importante. Então eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar não há nuvens no céu como sendo a primeira parte, tá? E essa parte aqui todinha como sendo a segunda, certo? Faz sol e não chove, apesar de serem duas proposições simples, eu vou contar como sendo uma só, porque o se então é o que prevalece aqui, certo? Muito bem, então vamos lá. Usando a contrapositiva, como é que faz a contrapositiva? Você vai olhar no seu caderno e você vai ver, ó, inverte e nega, certo? Mantendo o se então, tá? Então seria assim, ó, fazer de vermelho, se... Vamos trazer isso aqui para frente negando, né? Ó, se não
faz sol, certo? E aqui uma observação importante. Eu estou negando uma proposição composta com o conectivo e. Lembra da aula passada? Como é que eu nego o conectivo e? Nega tudo e troca por ou, certo? Então, muito cuidado. Então, seria se não faz sol ou chove, certo? Quando eu vou negar uma proposição que já tem o não, tá? Uma proposição simples que já tem o não, eu só faço tirar o não, tá? Então, se não faz sol ou chove, neguei isso aqui, muito bem, vírgula. Então, vamos negar agora isso. Então, há nuvens no céu. Há nuvens no céu. Perfeito. Se não faz sol ou chove, então há nuvens no céu. Fiz a equivalência. Inverti e neguei as duas, mantendo-se então. Certo? E a última aqui, ó. Silogismo disjuntivo. Lembra de quem? Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda e troca por ou. Vamos lá. Vou negar a primeira. Primeiro é isso aqui, ó. Não há nuvens no céu. Eu vou negar, vai ficar assim. Há nuvens no céu. O conectivo você vai trocar pelo ou, tá? Ou, o que eu faço com a segunda? Que essa parte aqui toda eu vou manter do jeito que tá lá. Ou faz sol e não chove. Fechou. Certo? Há nuvens no céu ou faz sol e não chove. Então, lembrando, sempre tem duas maneiras de eu fazer equivalências com o se então. Primeira, inverte e nega, certo? Mantendo o se então. E a segunda, pensa no Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda e troca o conectivo pelo ou. Beleza? E a outra equivalência que é fundamental que você conheça é a equivalência do conectivo ou, certo? E para ela você vai pensar comigo o seguinte. O conectivo se então, ele faz equivalência com o conectivo ou, usando aquele macete do Neymar, né? Nega a primeira, mantém a segunda. Então nada mais justo que o conectivo ou fazer equivalência com o se então, usando a mesma estrutura. Nega a primeira, mantém a segunda, certo? Então aqui seria o seguinte, ó. Se eu tenho P ou Q, isso aqui vai ser equivalente, ó, mesma estrutura. Nega a primeira, mantém a segunda. E o conectivo que era o ou vai passar a ser o conectivo se então, certo? Então, tem até um macetezinho aqui para você se ligar. Conectivo se então, ele faz equivalência com o ou usando o Neymar. E o conectivo ou faz equivalência com o se então, também usando o Neymar, certo? Então fica o esqueminha aí para você, certo? Então, exemplo, ó. Hoje é sábado ou a água tem gosto de terra. Vamos lá. Neymar nega a primeira. Então vai ser o seguinte, ó. Se eu tenho que mudar para o se então, tá? Se hoje não é sábado, vírgula, então, o que eu vou fazer com a segunda, pessoal? Manter, né? Isso aqui, ó, do mesmo jeito. Então, a água tem gosto de terra. Perfeito. Se hoje não é sábado, então a água tem gosto de terra. Fechou. As duas proposições são equivalentes. O bom do ou é que só tem um jeito de fazer, tá? Beleza. Segundo, exemplo 2. Frio é melhor que calor ou não é verão. Mais uma vez, Neymar nega a primeira. Então vamos lá, ó. Se frio não é melhor que calor, certo? Vírgula. Então
Nossa, a letra ficou horrível, mas é assim mesmo. Então, o que eu faço com a segunda parte, pessoal? Neymar, nega a primeira e mantém a segunda, tá? Então aqui vai ser do mesmo jeito. Então, não é verão. Certo? Pronto. Se frio não é melhor que calor, então não é verão. É assim que se faz a equivalência do Connective All, certo, pessoal? Existem outras equivalências, mas por hora vamos focar nessas duas, tá? Equivalência do sim, então, e equivalência do ou. Inclusive, eu convido você a fazer o seguinte: pega o teu material, se você tiver uma apostila, um livro de lógica aí, se você não tiver, vai no site de questões, coloca questões de equivalências lógicas, tá? E tenta fazer algumas questões só com isso aqui, só olhando no teu caderno o que você fez de esqueminha aí na aula de hoje, certo? Vê se você não vai conseguir responder a esmagadora maioria das questões, beleza? Se possível, depois você volta aqui e deixa o teu comentário, beleza? Então por hoje era isso, espero que você tenha entendido e até a próxima aula. Até mais!